Bora! Seja bem-vindo aí a mais um episódio aqui da Fieldcast. Por aqui, Gustavo Rezende, host do nosso Fieldcast. Hoje, na verdade, gente, é hoje, ontem, amanhã, semana passada. Junto com ela, minha co-host, minha parceira da vida dos negócios, Nath Superti. Seja bem-vinda, Nath. Bom, como diz Gustavo Rezende. Meu sócio na vida, sócio nos negócios. Estamos em mais um episódio com a Fieldcast, mas hoje nós não estamos sozinhos. Estamos com um convidado especial e um tema iradíssimo. Iradíssimo. Boa, se você não assistiu o último episódio... Vou puxar. Se você não assistiu o último episódio, no último episódio a gente falou bastante sobre empreender com liberdade. E eu vou falar pra você, foi top aqui. Foi, né? Pra mim foi o melhor dos últimos que a gente fez. Né? Mas hoje vai ser melhor ainda. Você tem que estar sempre melhorando, né? Senão vamos fazer outra coisa da vida. A expectativa pro convidado. Expectativa alta. E dito isso, assim, ó, se você não assistiu, assista depois. Mas a gente fez questão de trazer uma pessoa que a gente conhece ela há pouco tempo. Mas eu gosto de uma frase que fala que não é a quantidade de tempo que você vive algo que diz se é bom ou não, mas sim a intensidade. Então, apesar de a gente se conhecer há pouco tempo, a gente já teve uma intensidade, uma conexão no mundo dos negócios. E falando sobre empreender com liberdade, né, um dos grandes desafios que a gente olha para o mercado tradicional é como fazer isso. Então, a gente convidou o Rafa para estar aqui conosco. Ele é um cara que é jovem, é uma cara de uns 50, 60 anos. Tá com quanto? 27? Meio acabado, né? 27. 27 anos. Quantas unidades tem a La Madre? Quantos franqueados? 105 franqueados em uma das operações. Ele tem outra operação ao longo do nosso bate-papo, ele vai falar um pouco mais sobre isso. Mas para pensar, um jovem empresário visionário com 27 anos, mais de 100 franqueados em uma operação. Então, aproveitem ao máximo essa nossa jornada que está começando a partir de agora. Rafa, seja bem-vindo. Reclames do Plim Plim. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Gustavo, Nath, é um prazer. Eu espero que eu possa contribuir e superar essas expectativas, né? Que elas estão lá em cima. Bem altas. Tá lá em cima. Para começar, meu caro, eu vou começar para a gente aquecer os motores. Você tem 27 anos. Eu acho que o sucesso é uma questão relativa. Então, talvez para algumas pessoas que olhem de fora você pode ter sucesso, para outras pessoas não, para você, eu não sei qual que é o seu ponto de vista. Mas se você fosse sintetizar, isso aqui é só para aquecer os motores, né? Considerando que a gente realmente acredita que você tem uma mentalidade de um visionário, que pensa fora da caixa, que age na mesma proporção, o que te trouxe até aqui? Imagina que tem aqui agora uma galera que vai estar te escutando, que vai estar te assistindo, que está para algum lugar aqui nessa câmera, Greg? Tá nessa câmera e você vai estar aqui. E são empresários que querem ter mais resultado, querem ter mais tempo, querem poder diversificar como você está diversificando. Então, um jovem de 27 anos, cara, como é que você fez para chegar até aqui? A história é longa, mas se você pudesse trazer os principais pontos que te trouxe até aqui. Bom, acho que primeiro, antes até de falar um pouco da história, hoje eu tive até algumas reuniões falando de negócio, enfim, muita gente às vezes tem novas ideias. E o que eu sempre resumo que faz total diferença é atitude. Nossa, começou já desse jeito. Presta atenção, gente. Porque muita gente tem ideia. Todo mundo tem ideia. E são ideias incríveis. Que, assim, eu vou dominar o mundo, vou chegar na lua. E da mesma forma que eu. Eu tenho ideias todos os dias. Eu falo, nossa, isso aqui eu vou ficar bilionário. Vou estar em outro nível. Mas muitas vezes a pessoa esbarra em alguns problemas, né? E ali ela para. Então, o principal problema, normalmente, todo mundo fala é dinheiro. Dinheiro é clichê, mas ele é a solução. Né? Mas ele é a solução, porque eu acho que se realmente ele for uma boa ideia, você vai encontrar um caminho de pessoas que possam te apoiar. Sensacional. Então, total diferencial para mim é a atitude. E o que é atitude parou você? aqui, alguém não te abriu as portas. Vou procurar outra opção. Que isso aconteceu comigo, inclusive. Tive problemas, enfim, mas, tem que encontrar alguma forma de fazer com que isso aconteça. Então, acho que a atitude é ir lá e fazer e, claro, não postergar. Que esse é um outro grande problema de todo mundo. Eu faço muito isso, de deixar coisas para depois, mas eu tenho que escolher, né? Alguma coisa ela tem que ser feita agora. E muita gente, além de não ter atitude, posterga tudo. Então, quando chegar no momento, e eu tive um caso há uns 5 anos atrás. Tinha acabado de chegar dos Estados Unidos e tal, fiquei lá um mês, beleza. E aí, não foi 5 anos, minto, 8 anos atrás. E, tem um cachorro, né? Vocês já conhecem, inclusive.
a Jade. Pequena Jade. Empresas pet friendly. Maravilhoso. E vários amigos que tem, enfim. E nos Estados Unidos é muito comum que você tenha a Crash Pet e tal. Falei, pô, legal, vou fazer isso, ganhar dinheiro. Não tinha nenhuma aqui em Maringá, né? E fiz projeto, desenhei, coloquei no papel. O povo falou, pô, legal, 200 mil pra fazer. Puta, tem agora? Falei, não, vou ver daqui a um ano. O que aconteceu daqui a um ano? Já tinha. Você tá brincando. Exatamente o que eu queria fazer. Faltava alguns detalhes, mas, pô, o cara fez. Aí eu vou fazer, o que vai acontecer? Tô copiando ele. E aquilo Ele que fez primeiro. E aquilo que a gente falou muito no podcast com o Júlio Lussari. Júlio Lussari, especialista em growth, também um dos nossos sócios. É um dos caras que a gente tem que te apresentar a ele. Um cara, ele é referência em growth no estado do Paraná. Abraço, principalmente. Júlio. Abraço, Ju. E ele trouxe exatamente isso no podcast. Você não assistiu, ele fala muito sobre... Ele falou marketing digital e ele fala sobre as leis do marketing, né? Isso, as 2 leis do As marketing. 2 leis do marketing, né? Se você não é o primeiro, né? Que é o inovador. Seja sempre o primeiro Sempre. do seu mercado. Seja sempre o primeiro do Essa seu é a primeira mercado, lei. senão o segundo você tá copiando. Aí ele trouxe todas as E aí a sacadas. segunda lei, se você não é o primeiro, É. crie um novo nicho e seja o primeiro nesse nicho. E aí, nessa sacada que você trouxe, pô, eu queria fazer... Porque a ideia é muito interessante que você tá trazendo. Ele falou, cara, tem que ter atitude. E eu adoro isso. E falo e repito, vê se você concorda comigo. Dinheiro e ideias são commodities. Tem de monte no mercado. Sim. Principalmente ideia. Nossa, eu tive uma ideia mirabolante. Maravilhoso, parabéns. Tá, mas adianta você ter ideia? O que é mais valioso hoje no mercado é a execução. Alguém para executar. Porque principalmente nós, como empresários, a gente vê negócio em tudo. Eu falei, meu Deus, eu tenho um mal, porque eu sou filha de empresários. Casada com empresário. Sou empresária. Todo lugar que eu vejo possibilidades em tudo. De Exatamente. abrir negócio em tudo. Mas adianta só ter a ideia? Não. Tem que saber priorizar, né? Que é um grande desafio, né? E para mim, um outro grande ponto, e aí gera uma certa discussão, que eu acho que o que fez total diferencial para mim, como empresário, como negócios, enfim, foi todo o networking que foi criado. Mas para ser criado, eu precisei dizer sim para tudo. Então, tem até uma frase, se não me engano, de uma das diretoras do Google. Ela falou, pô, é dizendo sim que você vai conhecer a sua esposa, que você vai fazer seu primeiro negócio, que você vai fazer seus melhores amigos. E muita gente não se permite a isso. Então, por exemplo, quando você mandou para mim, pô, vamos participar do podcast, eu viajo domingo para visitar a região de Minas, enfim. Minha agenda, ela tá lotada. Então valorize esse podcast, hein? Aí eu falei, vou dar um jeito. Vamos. E nesses momentos, mesmo que seja uma coisa totalmente repetitiva, você sempre aprende alguma coisa, claro, conhecimento, mas as pessoas, os contatos que eu fiz, até fora do Brasil, que eu participei de alguns eventos fora, eu aproveitei isso hoje. E todo mundo quer o resultado imediato. Porque nós estamos vivendo um momento disso, né? Nós estamos vivendo a síndrome agora que, assim, nós não temos paciência. Eu acho que eu vi uma vez uma reflexão que dizia o seguinte: abre o bolo quando ele está assando se ele não estiver pronto. Você vai pegar um bolo que não está bom, mas não é porque o bolo é ruim, é porque você tirou ele antes do ponto, né? Network é a mesma coisa. Tem muita gente que fala assim, cara, mas como é que eu faço network? Na minha filosofia, o primeiro passo para você fazer network, você tem que dedicar uma coisa chamada tempo. Você tem que ter compromisso e tem que ter tempo. E paciência. Porque senão você acaba queimando a largada, né? Sim. Você está criando um vínculo com uma pessoa, é um ato de confiança, é como se você saísse a primeira vez com uma mulher, chega e fala assim, e aí, vamos? Pode ser que vai. Ou uma mulher falando para o homem. Mas tem todo um processo, né? De construção de confiança. E é até interessante você trazer isso, que agora eu me espantei, na verdade. Que é contraditório, né, o que ele está falando. Não, porque a gente... Tão contraditório, porque muitos psicólogos, as pessoas falam, você tem que dizer mais não. Então, que ele tá por falando isso que eu falei que é complexo. Ser mais sim. Ele quis dizer a palavra complexo, eu entendo contraditório. Mas eu acho que é um baita ponto de vista. Gostei. Então você falou assim, basicamente duas coisas. Atitude e networking. Né? Sim. Ok. E como é que você, começando a trazer um pouco para a realidade, há quanto tempo você empreende? Comecei com 16 anos. Assim, aos 15 anos comecei a trabalhar com meus pais. Certo. É o que eu podia fazer. Na verdade, foi até antes. O pessoal lembra que eu participava das feiras imobiliárias.
Com 13 anos eu ia lá panfletar, né? Não podia fazer nada. Maravilhoso, viu? Sofia Garoto já propaganda. Eu já avisei. Igual a Sofia já vai nascer trabalhando. Não tem esse negócio, não. Tem que ir pra escola, as coisas, aquilo. Mas vai nascer trabalhando, já tá ali no meio. Vai ter que ajudar. Mas vai ter que passar todo o percurso. Vai panfletar, tem que fazer tantas coisas assim. Aí depois começa limpando, preenchendo ficha. Eu queria atender Né? telefone, meus pais não deixavam, porque falavam, pô, que empresa é essa que deixa uma criança atender um telefone? Então não podia. Então aí eu fui aprendendo. Mas ali nos 17 anos eu já falei, não tem como. Eu quero desenvolver um negócio que seja meu com a minha forma, talvez, de trabalhar, de agir, de pensar, enfim. Porque é diferente, né? São gerações diferentes. Meus pais são muito jovens, né? Então, minha mãe tem 48, meu pai tem 52. Então, assim, são gerações diferentes, mesmo eles sendo muito jovens e outra. Eles já estão tranquilos. Está estabilizado, não querem mais grandes negócios, grandes problemas, grandes responsabilidades. E para mim era totalmente oposto. E o grande detalhe, acho que de todo o negócio, né, o X da questão é, pô, eu tenho um cabo de guerra. Não é eu que tô certo, ou ela que tá certa, não é eu sou mais forte ou ela que é mais forte. Mas se cada um puxar para um lado, tiver todo mundo igual, nos mesmos níveis de capacidade, ela vai ficar no mesmo lugar. Ou alguém vai ter que perder. Certo. E aí nesse momento eu falei, não, vou seguir um trilho totalmente diferente e aí buscar negócio. E aí eu tive várias ideias, né? Até que eu escolhi o ramo de seguro. E as ideias já deram, assim, você já foi para seguro na primeira tacada? Como é que foi esse processo até para a gente ir maturando e chegar depois a falar mais sobre franquias, que eu acho que é um negócio que está muito em voga, né? Já não é uma novidade de hoje, mas está muito em voga também aqui nesse momento. Como é que você olhou para como é que você falou, tá, vou empreender? Qual que foi o critério que você levou em consideração para poder criar as ideias, tomar a decisão do que fazer? Como que foi esse momento? Assim, sempre eu quis duas coisas, né? Primeiro, receita, posso falar diferente, né? Sendo realista, é ganhar dinheiro, né? Boa. Estar presente em todo o Brasil era algo que eu queria e falar, pô, eu não quero fazer um negócio que eu tô aqui. Não, quero ir para fora, quero estar trabalhando em outras regiões. Ganhar dinheiro e ter liberdade. Presta atenção. E reconhecimento. E reconhecimento. Eu acho que Então, a os seus pirâmide critérios de eram Maslow, né? Quem financeiro, fala, receita, flexibilidade. estar em todo o Brasil era ter ok. essa expansão, de certa forma, e a questão de reconhecimento, né? De falar assim, não é nem tanto para outras pessoas, mas para mim mesmo, de falar, pô, eu tô vendo aquele cara lá na frente que tem 10 mil franquias e conseguir chegar próximo dele, junto a ele, quem sabe, né? Então, esse era o objetivo. Ainda é o objetivo, né? Estamos caminhando. Começou até a gerar uma curiosidade. Qual é o game? Eu já te perguntei qual é o seu game, você me falou sobre o que você imagina de modelo de negócio. Mas você tem um game de número de franquias que você pretende ter? É algo que passa pela sua cabeça? Assim, hoje a gente faz metas para 2 anos, né? Falando ao nível global. Antigamente a gente colocava um número razoavelmente alto, assim. Então, se fosse falar, a primeira vez que a gente foi fazer, falou, é 800 franquias que a gente quer fazer. Para começar em 30 dias. Só que depois a gente foi, como todo negócio, né? Você começa, vai testando, vai tendo problema, vai adaptando, e aí a gente resolveu mudar um pouco o nosso formato de trabalho e reduzir um pouco esse número. Mas se você falar para mim qual o objetivo do Rafael, né? A gente já até falou como grupo também, certo. O nosso objetivo é levar soluções empresariais. E o meu objetivo é ter negócios em segmentos diferentes, mas complementares, para que eu possa levar isso para outros países. Tá? Então, assim, tudo eu consigo levar para fora? Não. Hoje você fala, mercado financeiro, não consigo. As regras daqui são totalmente diferentes do que os Estados Unidos, que a Europa, mercado diferente, regulamentação diferente, lá até as próprias seguradoras, por exemplo, podem vender diretamente o seguro, aqui não. Então você tem regras diferentes que para o meu negócio talvez não façam sentido, mas para o marketing, legal, esse eu já consigo. Viagem, pô, legal, consigo. Então hoje o meu pensamento são empresas que possam agregar e que possam fortalecer todo um ecossistema de empresas. E a jornada de franquia? Voltando, né? Até Agora você senta, respira fundo. Primeiro, até você perguntou como que eu cheguei, né, no segmento. Era buscando solução, né? E
a gente teve alguns problemas sérios nesse segmento. De seguro, mercado imobiliário, tem muita demanda desse produto, né? Quem já alugou imóvel sabe que ou tem um fiador, ou tem um seguro-fiança, tem um título de capitalização, tem que fazer um seguro imobiliário, que é o produto de incêndio, que são produtos obrigatórios, né? Que vão aparecer ali no contrato. E a gente tinha demanda e tive problema. Fui estudar, tal. Aí eu tava na faculdade ainda, né? Aí era dia 1º, dia 2 de dezembro. E eu gosto de ser desafiado, né? Sempre fui assim. Competitivo? Mas Um também... pouquinho, um pouquinho. E tentar colocar na mão dos outros também, né? Então, assim, o que eu fiz? Eu falei, pô, eu quero. Mas não queria gastar, né? Mas queria fazer. Aí eu comentei com a minha mãe e tal. Falei pra ela, ó, eu vou fazer tal coisa. Ela falou, você é louco, porque eu vendi meu primeiro imóvel com 15 anos pra mãe de um catequizando. E eu amo até hoje mercado imobiliário. Se eu falar, eu sou corretor, tenho Cresce. Não atuo mais, porque não tenho tempo. Mas eu amo esse mercado. Ela falou, pô, você é louco? Porque eu vendia. Sempre vendi. Vendia, assim, não posso reclamar das minhas vendas. Mas eu queria um negócio diferente, né? Para não ficar também aquela questão de reputação de família. Não, é porque é filho e tal. Eu falei, meu, não quero. Nossa, isso dá uma preguiça, não dá, cara? Puta merda. As pessoas não entendem, né? Não conseguem dividir, talvez, todo o progresso que cada pessoa fez. Que existem muitas grandes empresas familiares, né? Sim. Muitas, entre parênteses. Só um adendo. A gente já fez um podcast sobre isso, né? Como a gente às vezes é até privilegiado por ter pais, às vezes eu tenho pai e mãe empresário, você também, só conseguiu tal coisa, porque existe julgamento, tal coisa, porque teve um background, teve alguém por trás. E as pessoas não entendem a jornada que a gente quer construir. Por exemplo, a nossa empresa é uma jornada totalmente oposta dos meus pais também. Cada um tem o seu segmento. E realmente é mais um espaço assim, cara, eu quero construir mais. Claramente, eu só consigo ver mais longe porque eu tive a possibilidade deles me abrirem muitos espaços, né? Então, você tá olhando as franquias, toda a questão imobiliária, porque você teve a educação dos seus pais de te mostrarem mais longe, né? De falar, ó, existe isso aqui é o mínimo que você tem que fazer, na verdade. Ser o corretor vender é o mínimo. Acima disso, e aí o que você tá se superando muito mais agora com a Lamada e com as coisas. Fala, não, então bora conquistar mais. Enfim, e a gente conversando, aí eu comentei com ela, falei, não, quero abrir um negócio, tal, vou seguir tal caminho. Ela falou, tá, e aí o que tem que fazer? Eu expliquei um pouco pra ela, que estava, como que você vai passar nessa prova? Porque a prova da SUSEP, o índice de reprovação dela é 90%. E realmente, você pesquisar assim, na época que eu fiz, né, pega 7, 8 anos atrás, sempre foi 90%. Por quê? Eu acho que vai muita gente despreparada também, achando que é só ir lá e fazer uma prova. Eu falei, não, eu vou passar. Ela falou, você não vai. Eu falei... Bom que os nossos pais nos incentivam, né? Exatamente. Vai que você não vai fazer. Eu falei, pô, vou estudar esse negócio. Aí eu tinha duas possibilidades, né? Ou eu fazia um curso que demorava. Aí eu demorava mais ou menos uns 2 anos para conseguir começar. Ou tinha uma prova no dia 10, 11, 12 e 13 de janeiro em Curitiba. Ela tem até hoje, né? São 4 dias, tal, aí é dividido por etapa, beleza? E essa você não precisa fazer nenhum curso. Você só estuda sozinho. Estava em dezembro. Ai, meu Deus. Aí eu paguei, eu acho que foi dia 5, 6, era 2.000 e poucos reais a inscrição. Porque era só a prova, né? Fez a prova, passou, legal. Comprei os livros, eram 22 livros, 2.200 folhas mais ou menos. Eu falei, eu não sou assim, você me fala assim, eu sou o cara que super estuda. Não sou. Mas eu falei, não, eu vou passar nesse negócio. Não vou passar vergonha também, porque eu tinha que ir pra Curitiba e tal. Agora virou questão de honra. Todos os dias eu estudava, mas também só deu tempo de estudar uma vez cada material. Então eu estudei lá, anotava, ficava até de madrugada. Peguei ainda Natal, Ano Novo, que atrapalha. E fui lá fazer a prova, passei. Não era tão difícil. Assim, porque o que o pessoal reprova muito é porque você não pode zerar nada, né? E o mínimo é 70%. E aí tem muitas questões, assim, que você nunca vai ver na vida. Você perguntar pra mim hoje, eu não lembro. Né? Por exemplo, seguro reta de um avião tal, que cobre tal detalhe, tá incluso na classe A. Meu, não sabe. Capitalização, toda essa parte de conta, muito tranquilo. Mas enfim, deu certo. Passei, aí eu comecei a fazer os cadastros e tal.
com bastante dificuldade, é muito difícil. Na época você tinha quantos anos? 18. Tava com 18 anos. Vamos pela esquerda. 19, desculpa. 19. Ok. Comecei a ter muito problema, porque só para atender minha imobiliária, da família, tranquilo. Mas eu queria atender as outras, né? Aproveitar esse contato, esse networking que eu fiz. Só que é muito difícil conseguir cadastro nas benditas seguradoras. Porque ela quer produção, ela não sabe quem que é você não tem histórico nenhum, então eu não conseguia cadastro. Então eu fiquei um ano com bastante dificuldade nesse ponto, então eu perdia muito negócio. Só que eu falei, tem que correr atrás, tem que ter essa produção, né? Criar essa produção. E aí começou. Então até no final, assim, nos primeiros 12 meses, já estava atendendo, assim, 50 imobiliárias, 45 imobiliárias mais ou menos, em várias regiões diferentes. E um grande ponto aí importante também, que eu falo até pro pessoal até hoje, que famosa frase também, que santo de casa não faz milagre. Em Maringá eu não conseguia atender ninguém. Porque eu atendia outras imobiliárias. Só que minha família tem imobiliária. Então eu tinha acesso às informações da imobiliária, que estava aqui do meu lado. E muita gente falava, pô, aí eu consegui 1, 2 imobiliárias. Mas assim, foi difícil. Fora, foi muito mais fácil. Como é que você entrou no mercado fora? Networking também? Do contato. Então, Assim, desde criança eu participava de todos os eventos. Então, assim, tem congresso em Brasília do CONAS. Pô, vamos. sabe uma coisa, eu acho assim, que você está falando, e só para reforçar a importância disso, né? Nós estamos vivendo num mundo que é um mundo digital. Mas o network, a indicação, cara, ainda. A taxa de conversão é altíssima, né? Vamos pegar no mundo, por exemplo, de consultoria. Quando você vem um lead da internet, a cada 10 você vai converter um. Quando é uma indicação, a cada 2 você converte um. Qual que é a mensagem que eu acho que assim fica de provocação para nós? É uma reflexão que é, cara, como é que tá o nível do meu networking? Eu tô dedicando tempo, eu tô cuidando Sim. disso, porque você falou que você chegou aqui por isso, e você está comentando que lá no início da sua trajetória, o que fez você ter um salto em um ano considerável foi sua rede network. Foi basicamente isso. Na Nossa. verdade, até hoje, já a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso. La Madre, eu trabalho basicamente com indicação. Só fala o que é La Madre para as pessoas. Fala um pouquinho dos negócios rapidinhos que você tem, e aí a gente vai falar um pouco mais sobre modelagem de franquia, desafios. Hoje a gente atende em vários segmentos diferentes, Ok. né? Mas a La Madre, ela começou como uma corretora de seguros, né? Então oferecendo todos os ramos e produtos de seguro. Depois a gente implantou o segmento financeiro propriamente, falando de crédito, então consórcio, financiamento imobiliário, financiamento de veículo, home equity, crédito consignado, cartão de crédito, previdência. Então tudo que você imaginar, a gente até resume, fala assim, tudo que um banco tem, nós temos. Então você passa a ter quase que todas as opções em um só lugar ali de maneira muito mais simples, com o detalhe que eu não tenho exclusividade com nenhum, né? Então eu trabalho com todos, eu busco a melhor opção para essa pessoa. Depois a gente implantou os produtos de saúde, né? Plano odontológico, seguro-saúde, funeral, enfim, produtos voltados mais a esse mercado. Mas a gente sempre investiu muito no segmento imobiliário também. Então a gente foi lá buscar produtos que façam sentido para esse mercado, para auxiliar, produtos de cobrança. Depois veio também uma empresa de marketing, que daí a gente tornou ela também no formato de franquia, até porque a gente tinha muita demanda e internalizar somente não era interessante porque eu tinha muita demanda de materiais diferentes. Assim, quando eu contrato uma pessoa, ela é muito boa em tráfego, Certo? mas ela não faz vídeo. Aí eu contrato o cara do vídeo, ele só faz vídeo, ele não faz... Só que é a mesma mentalidade. O que eu escuto de você numas entrelinhas também é que você tinha uma demanda, mas você viu uma oportunidade. Com certeza. Juntou, né, a fome com a Com vontade certeza. de comer, você foi lá e montou um novo negócio que se tornou uma franquia. Com Ou certeza. seja, você fez um negócio que, se fosse pensar num primeiro nível, seria um custo, se tornou um investimento e se Sem tornou um dúvida. negócio. Então, eu acho que se trata numa máxima de mentalidade. É enxergar a dor e fazer disso aí uma oportunidade. Com É o que eu certeza. escuto que você fez. Não, com certeza. Depois também a gente veio com algumas divisões de produtos de crédito, mais para conseguir ofertar mais produtos e no futuro desvincular questão de seguros, crédito, porque são produtos diferentes, mas hoje a gente faz um pacote como um todo. Agora a gente lançou a questão das agências também, que é para uma formatação de franquia. Mas então tudo que a gente busca incluir nas empresas são soluções empresariais.
é o universo de soluções em um só lugar. Sempre o nosso slogan foi esse. Tentar trazer a ideia de one-stop shop, que você vai chegar lá, o que eu precisar eu vou resolver naquele lugar, sem você ter que falar com 45 pessoas diferentes. Eu tenho uma pessoa que vai me atender, mas claro que não é ela que vai fazer tudo. Né? Você Mas vai ela ter tem um especialistas que vão resolver. Aquela pessoa que eu sei que vai resolver meu problema. E o porquê que você escolheu? Deixa eu pensar assim, tem algumas perguntas que me vêm na cabeça. Porque o que eu vejo de franquia? Cara, franquia hoje em dia, para um modelo de negócio que é tradicional, por exemplo, eu estava conversando com uma mulher agora que ela é micropigmentadora. Ela não vai conseguir escalar o negócio dela tendo uma unidade. Talvez se ela for para o digital, com a educação, ela consegue escalar. Mas se você vai através de um modelo de franquia ou de licenciados, algum modelo que são outras pessoas que possam levar a sua marca, o seu modelo de negócio para frente, isso tende a ter um potencial. Só que eu escuto algumas coisas desse mercado, algumas falas que eu escuto. Cara, para você montar uma franquia, primeiro você tem que ter um modelo de negócio validado. Eu não estou falando que não é verdade, eu quero te questionar e ver qual é a sua opinião. Sim. Se isso é uma verdade, como é que eu sei se meu modelo de... Quanto que eu sei que meu negócio pode ser franqueado, que eu estou no momento? Como é que eu sei se, assim, se eu posso ser franqueado e se meu negócio está no momento de ser franquia? Porque eu vejo gente que fica esperando e que está passando e está perdendo time. Exatamente. E vejo gente que muitas vezes que não tem nada e que está indo, que aí também não tem o mínimo. Então é uma linha, né? Uma faca de dois gumes. Como sim, é olhar para isso? Para mim, quando eu iniciei isso, para mim foi timing. Foi realmente isso. Eu falei, pô, não existe isso. Então vamos fazer. Não tem ninguém fazendo no mercado, é excelente. Assim, era quase que unanimidade. Vou falar, era 90%. Eu visitava 10 imobiliárias, 9, era excelente para ela. Era excelente. Tô para falar que o 10º é porque ele não queria ouvir. Ele não estava aberto a receber alguma novidade. E tinha que ser naquele momento. Então o problema, você tinha um produto que resolvia uma dor real. Sim, exato. Porque eu via que existe aquele problema, que ele tem a demanda, ou seja, eu entrego pronto para ele. Eu falo, você tem isso e aquilo, e eu te entrego uma possibilidade real de rentabilidade. Não é algo que... Porque franquia, boa parte delas é uma suposição. Total. Exatamente. É uma especulação. Você vai falar, olha, funcionou, incrível, mas funcionou por quê? Se você tiver só uma unidade também é muito difícil falar. É excelente esse modelo de negócio? Tá, eu tenho uma unidade. Onde? Na cidade que eu nasci. O que minha família faz? Ela é dona da cidade. Pô, é óbvio que vai dar certo. Aí você vai levar para uma cidade a 1.000 quilômetros? Não vai. Por quê? Não conhece ninguém. A pessoa nunca trabalhou. Ela nunca teve nenhum negócio. Ela não gosta de conversar com ninguém. E ela não vai fazer nada. Ela só tem vontade e tem dinheiro. E muitas vezes só ter vontade não fecha a conta. Não é a resolução do problema. Então, acho que é um mix de coisas. Claro que você tem várias franquias no mercado que elas nasceram já como franqueadoras. Ele nem teve nenhum modelo, o cara foi lá. Tanto é que já é previsto isso, né? Se você não tem 2 anos de faturamento, você tem que informar na COF, mas ele pode fazer. Não tem nenhuma restrição ao fazer. E eu sou da seguinte mentalidade. Para mim, negócio. Pô, você vai lá, você faz plano de negócio. Você fez administração? Também? Não? Ele fez marketing. Mas também estudou um pouco de tudo isso. Sim. Pô, você vai lá, você vai analisar um monte de coisa. Por que é legal você fazer um plano de negócio? Porque você coloca tudo no papel. Você se força a isso. Então, eu vou estudar o mercado, eu vou entender o que as pessoas querem. Às vezes, no meio daquela pesquisa, eu percebo que não é aquela realidade. E no final, eu vou chegar ali num parecer, né? Em tese é isso. Legal, faz. Não, péssimo, não faz. Eu, sinceramente, sempre fui assim. Faz, analisa tudo, resolve os problemas. E se você acredita, faça de qualquer jeito. Rasga o papel, joga fora e faz daquele jeito. Porque o que faz acontecer é a pessoa que está por trás do negócio. Total. Tanto que lá no Vale do Silício, ano passado, eu fiz uma pergunta pro pessoal quando eu estive no Silicon Valley, né? Cara, qual que é o segredo, assim, das startups? E, em especial, quando eu tô do outro lado, que eu tô avaliando se eu vou investir, o que os caras olham para investir? Eu tinha certeza que era uma dor. Uma coisa, que era um negócio. É a pessoa. É a pessoa. Aí o cara fala assim, cara, o que eles mais olham pra poder definir se vai fazer um investimento ou não, aí eu falei assim, é o negócio, né? Não, é a pessoa. Eu falei, pô, como assim? Então eles olham quem tá por trás do business, né? Que é o que você falou. E se a pessoa acredita, cara, nossa... Ela faz acontecer. Eu acho que assim, problema todo mundo tem,
E o objetivo nosso aqui é solucionar o problema. Ponto. Então, assim, preciso ter um negócio antes, modelo? Não. Depende. Tudo depende. Tem que analisar. Gostei. Mas eu também nunca gostei muito dos negócios de moda, né? Então, moda que eu digo, por exemplo, teve um pessoal que lançou lá um carrinho para vender na praia. Aí você teve as próprias paletas mexicanas, por exemplo, que é um negócio de moda. Pô, bombou, estourou. Aí todo mundo compra franquia. Nossa, tem uma em cada esquina. O que acontece? Passa 2 anos, Não tem mais nenhuma. Acabou. Eu nunca farei isso. Assim, não é o meu perfil. Porque deve ter sido excelente os primeiros anos, mas é algo que não era sustentável. Então você vende muito, enjoou, enfim, são modelos. Né? O nosso já foi mais uma pegada de realmente, como eu conheci isso, facilita muito, até hoje, até por isso também que eu escolhi esse segmento, porque eu sei exatamente os problemas dele, então eu já falo exatamente o que ele quer ouvir. Então é isso que eu vou levar para ele. E a questão de escolher franquia foi... por questão de time, não ter dinheiro. Não sei, se você fala assim, minha família deu algum dinheiro? Não. Nem vou falar assim, minha família tem muito dinheiro. Não. Então, não tinha. E até teve um fato engraçado no meio de todo esse caminho, porque começou tava fazendo a análise, colocou para rodar. Só que, qual que é o grande problema para mim da internet, tá? Que eu tenho essa dificuldade, talvez, de aceitação. Na internet, você não sabe quem... é a realidade, né? Você não sabe... Você tem uma visão de palco, né? Exatamente. E, infelizmente, se você não entrega algo que aquela pessoa está esperando, não, eu quero mostrar a grandeza, eu tenho que mostrar isso, você vai falar, putz, cara, o que ele está me vendendo? E as franqueadoras têm esse ar. Você tem que entregar algo a mais. E aí eu falei, não posso estar aqui numa sala de 10 metros. 20 metros, por exemplo. Mesmo sendo a minha operação muito enxuta. Porque quem faz boa parte do trabalho é o franqueado. Né? Então eu tenho que dar o suporte. Eu fui atrás de um investidor. Fiz lá projeto, memorando de investimento, enfim, estou resumindo a história. Você estava começando ou não? Você já estava... Começando. Nem tinha ainda. Eu tinha 2 unidades. Fui lá, as pessoas que acreditaram, vendi, beleza. Só que eu já tinha uma pessoa, fui oferecer para essa pessoa. Amigo meu até hoje, mas fechamos lá 10%, tal, um valor legal para quem estava começando, na expectativa do resultado, mas falou, esse dinheiro vem em tal prazo, de tal lugar, você tem que esperar. Falei, bora, gosto de você, confio em você, vamos assinar, assinando um contrato e tal. Só que o que eu fiz? Aumentou o custo... Na hora, eu falei, o que eu preciso para vender? Preciso de um lugar legal. Bora, vamos fazer tudo que precisa. Nós gastamos lá quase 300 mil reais na estrutura, porque tinha que ter uma estrutura, contratou mais gente. Até porque imagem vende, não vamos ser assim, né? Falso Sim, aqui. Vende. Galera, imagem vende. Vende pra caralho. Claro. É o que vende, na verdade. Vende. É a embalagem no mercado. Você compra a barrinha que tá dentro, você nem vê a barrinha, você tá comprando a embalagem. Não é verdadeiro. Porra, se não tiver uma imagem legal, você não vai vender. Ponto final. Ok. É isso. Você não compra nada de quem não tem sucesso. Ponto. Enfim, fiz todos os investimentos. O que aconteceu foi que passou quase 1 ano e eu não tinha recebido nenhum real ainda. E eu tinha todas as contas para pagar. Só que assim, eu não parei, né? Então eu falei, eu tenho que pagar as contas. Aí eu saí vender, paguei tudo. Falei, não recebi, para que eu preciso de mais alguém, né? Falei, olha, vamos dar mais aqui 30 dias, tal, vamos ver se resolve. Se não, vamos continuar amigo e vai dar certo algum negócio. Falei, até hoje a gente conversa, ainda vai sair algum negócio. Mas nesse talvez não faça mais sentido porque já aconteceu. E aí foi isso que aconteceu. A gente cancelou tal. Ele acabou acessando uma alavanca só para o teu psicológico saber que você estava seguro. Foi emocional. Se não fosse ele, talvez não estaria aqui. Não, e é verdade. Sim. E é muito interessante isso, porque... É aquela questão de você, né? Que você muitas vezes você precisa do empurrão. Mas depois, pode ser que você leve um empurrão e pode ser que você nem tenha um empurrão, que é só uma questão de percepção, é só mentalidade, é como ela lê a situação. Sim. E é tão interessante isso, né? Que a gente tem nossa mentoria master mesmo, mentoria com o Gustavo, chama dos Visionários, que é um projeto de 1 ano, onde esse empresário fica, né? Com o Gustavo. E quando a gente vai conversar com alguns empresários para trazer eles para dentro da mentoria, muitos deles, antes deles entrarem, falam, eu tenho medo. Eu tenho medo de arriscar. Todos.
É O seu muito próximo interessante. nível dá medo. O seu E a gente próximo fica, nível meu dá medo. Deus, o que eu vou fazer? Né? Eu acho que tudo na vida, se a gente olhar. E aí que é a sacada maravilhosa. A gente já falou sobre isso. A gente entrevistou até o Guilherme Superti aqui. E a gente já falou sobre isso. E uma sacada que eu quero que vocês peguem aqui com o Rafa. 27 anos. Você não falou, mas eu vou, né, como especialista em comportamento, eu já saco isso. Que a galera dos 20 anos, ali, dos 20 aos 30, o que eles têm mais importante ali, que muitas vezes a gente vê hoje em dia, principalmente por causa da internet, tendo muito resultado. Porque eles não têm medo. Não que eles não têm medo, eles têm medo, mas eles têm mais coragem de arriscar. E aí a galera vai para cima. Pela história que eu sei, você já é um gato escaldado já. Já tem muita coisa. Mas ao mesmo tempo isso nunca te parou. Sim. De você, não, beleza, já levei na cara, levei igual nessa situação aí, mas tem entre outras. Você fica com certos receios, porque você vai levando chibata, né? Você vai levando banho de água fria, você fica bem ressabiado. Então, quanto mais velho você vai ficando, mais ressabiado você fica. Mas, ao mesmo tempo, você nunca deixou isso te parar, né? Então, eu acho que o medo é muito interessante, o psicológico ali. Se não tivesse esse teu amigo, às vezes, depois tu pagar um churrasquinho pra ele, só na parte psicológica, e ele te ajudava. Ele moveu. Ele moveu. Olha que interessante que aconteceu Sim. sobre isso que a gente está falando. Há 15 dias atrás eu fiz um evento em Maringá, né? A gente fez lá o Exponencial. E uma das pessoas entrou pro Visionário, que é a mentoria que eu faço com empresários que querem acessar um próximo nível. E aí teve um empresário que entrou e ele entrou com muito medo, ele chegou até a se emocionar, cara. O cara me abraçou e chorou pelo ato que ele teve de coragem para dar um próximo passo. E ele falou, Gustavo, eu tenho a seguinte meta, minha meta eu quero faturar tanto. Eu falei, é pouco. Ele, não, é pouco? Eu falei, é pouco. Não, então eu vou pôr tanto. Eu falei, beleza. Aí ele falou, cara, nossa, que desafio e não sei o quê. Há 15 dias atrás. O que aconteceu segunda-feira? Segunda-feira o cara chegou na nossa mentoria semanal que a gente faz segunda-feira às 7h30 da noite. Ele falou, quero falar uma coisa. Falei, fale. Bati a meta, Gustavo. 15 dias, cara. O que eu fiz pra esse cara? Posso ser sincero? Tomara que ele não esteja ouvindo isso. Nada. Mas o que eu fiz pra ele foi um espaço dele dar um próximo passo que muitas vezes ele não teria coragem de ter feito sozinho. Sim. Então, o que eu digo para as pessoas falei hoje para uma outra pessoa, quando você se movimenta a fazer uma coisa que você não faria, independente do que está te dando sustentação, no seu caso foi esse cara, aqui foi um apoio de uma mentoria. Meu, você começa a ter resultado diferente, Claro. né? Isso que eu acho a maestria das franquias. Sabe por quê? Ela te dá esse suporte. Ela te dá esse suporte, Total. né? Meu, Ele te franquia dá. é um baita do Mas negócio. tem que saber, de fato, Selecionar. olhar. Mas isso eu acho que é maravilhoso. Que é o que você faz o suporte para os seus franqueados, né? Que é as pessoas que têm realmente medo acabam tendo uma franquia, de fato. Porque para empreender do zero, cara, tem que ter culhões. Rafa, Sim. para quem quer montar uma franquia, nós vamos falar para dois públicos agora. Para quem quer montar e para quem quer comprar, tá bom? Para quem quer montar uma franquia, quais são as dicas que você dá para quem quer montar uma franquia? O que são pontos importantes para esse cara montar algo que seja, vamos dizer, próspero? Vai. Assim, a primeira coisa é o negócio tem que estar dando dinheiro, né? Então, assim, vamos falar de um negócio que já existe? Pô, ele tem que dar dinheiro. Se ele não dá dinheiro, não faz sentido nenhum, né? Ótimo. Qual que é a margem desse negócio? É um outro ponto que a gente sempre analisa muito. Muita gente, às vezes, tem curiosidade, a gente conversa, né? Eu ajudo a galera, a gente não faz esse processo de formatação hoje para outras pessoas, a não ser para quem está conosco, para as nossas empresas, enfim. Mas ele tem que ter uma margem boa de se trabalhar, porque, querendo ou não, se você fala de franquia, você tem que ter uma margem, muitas vezes, de negociação, você tem que ter uma margem para, talvez, eu quero levar para outros lugares, vai ter um intermediário, uma unidade master, talvez, que vai figurar nesse processo, então você tem que ter uma margem mais interessante. Processos é o básico, então, assim, como que é feito isso? Como que é sempre feito isso? Como é sempre feito? Olha essa frase, hein? Forte. Como que é sempre feito isso? Boa. Porque se você não sabe como é feito, como que você vai passar isso para outra pessoa, né? E a facilidade de replicar, né? Então, eu já vi muitas coisas, muitas vezes, que, por exemplo, eu tenho um material... eu tive um caso, que era como se fosse um cimento, tal, que ele fazia um produto super interessante para deixar o concreto leve. Só que ele tem uma fórmula secreta dele, que ele não passa para ninguém. Foi lá, conheceu, tal, a gente conversou bastante, só que ele não passa isso para ninguém. Então, o que tinha que acontecer?
o ramo que ele atua, né? Construção, reciclável, usava muitos detalhes assim. Você não consegue colocar numa cidade pequena. Então tem que ser grandes cidades. Ao mesmo tempo, quando eu falo de grandes cidades, você não vai ter um portfólio tão grande no Brasil. Então são cidades mais afastadas. E o que acontecia? Ele não conseguia levar esses insumos para que fosse produzido lá, ou ele tinha que mandar pronto, que não era viável. Não tinha como, porque tem prazo de validade e tal. E o pior, a certificação que tinha que ter, que não saía a liberação. Então, assim, não tinha como fazer. É excelente. O negócio pode ser bom, mas Nossa, não era a viável. margem era excelente, mas ele tem excelente aqui. Em outras regiões, a não ser que fosse dele e ele fosse para lá. Ele levasse as coisas para lá porque ele não quer passar isso para ninguém. É só dele. Então, Gustavo, você é excelente, você é meu amigo, vamos abrir um negócio, vamos investir lá. Eu não te conheço, cabeça de jirico, hein, meu cara? Pelo amor de Deus. O Rafa não tá falando isso não, mas é mentalidade, pô. É mentalidade. Pô, deixa eu te contar uma coisa que eu nem acredito quando me falaram isso. Teve um cara que tinha uma fórmula dessa lá no Nordeste, que era numa linha... Deixa eu lembrar. Não sei se era pra fazer energia. Eu lembro que era alguma coisa com a cana. O cara tinha algo que era maravilhoso. Aí ele quis vender, beleza? Não, vou vender a minha ideia. Vou vender isso aqui. Conversou com Ivan Sena. Aí ele foi lá e conversou com o cara. Não, vamos fazer, vamos. Quanto você está disposto a vender essa mega evolução? 10 milhões. Foi lá, ofereceu por 10 milhões, arrumou um comprador. No que arrumou o comprador, o cara se arrependeu da ideia. Falou, não, 10 milhões é pouco. Agora eu quero 100. Aí o cara falou, cara, nós já vendemos por 10, eu não vou chegar pro cara e falar que é 100. Não, porque eu não vou vender, porque também se ninguém quiser eu vou ficar com isso aqui para mim. O que aconteceu? O cara não vendeu. Passou tipo 1-2 meses, ficou doente, foi pro hospital. Aí os amigos da família tentando falar pra ele, cara, né, vamos deixar isso daqui aqui, resumo da ópera, né, que Deus o tenha, faleceu e a fórmula foi junto. Nossa. Tomara que não seja o seu caso, tá? Fique bem, mas assim, é uma coisa que no mundo que a gente está vivendo de democratizar a informação, você pode talvez se proteger, patentear, mas você querer ficar fora do casulo, pra mim é contraditório. Sim. Sabe? Cada um faz o que quer. E pra mim ainda algo que eu sempre... Mas isso é pessoal, tá? Não é nada... Eu fico pensando muito nas partes legais e daquilo que pode dar problema. Porque mesmo você falando, não, responsabilidade do franqueado, ele que vai fazer a sua imagem que tá no jogo. E se for algum problema sério, vai sobrar pra franqueadora. Então eu sempre busco áreas que eu consiga ter um controle maior, né, daquele trabalho que está sendo executado, que está sendo feito, que está sendo vendido. Então esse é talvez uma convicção que eu tenha, que é a maneira que eu toco hoje. Então os processos é o básico. A sua empresa ela tem que estar bem formatada, né? Não adianta um negócio que nem você sabe quanto que ganha, qual que é a margem, você não sabe de nada, e aí você quer... E como é que franquia de uma forma em conta? Porque, por exemplo, aqui a gente vai ter gente que está nos assistindo que podemos falar, é 100 mil reais para fazer uma franquia. Eu não acho caro, dependendo do valor que você venda a franquia. Sim. Porque pode ser que talvez uma franquia que você venda pague valor de investimento inicial para você formatar o projeto. Você tem que ter, mas você tem que ter, isso que eu ia chegar. Tem gente que se você chegar e falar isso, ele vai olhar e falar, nossa, franquear é algo tão legal, mas não é para mim. Para quem não tem condição financeira de contratar uma empresa especialista em formatação de franquia, como é que um pequeno empresário pode começar isso? Talvez arrumar um parceiro, beleza, trazer um especialista, trocar cotas da empresa, ou trazer alguém que vai franquear e que ele não te cobre o projeto e ele vai ganhar em cima daquilo que ele vender, ótimo. Eu sei que já dei algumas ideias. Beleza. Eu ia falar exatamente isso. Mas eu quis dificultar, porque aqui eu já facilitei a tua vida. Fora essas ideias, que envolvem alguma flexibilização com um terceiro, você vê a possibilidade do cara franquear eu comigo mesmo ou não? Eu preciso de trazer alguém de fora para fazer isso? Sincero. Eu, sinceramente, não buscaria alguém. Porque... Vamos lá. Para fazer com que esse negócio aconteça, precisa de muita coisa. E demanda de muito tempo. Então, assim, se você já tem um negócio, para fazer com que isso aconteça, você vai ter que parar o seu negócio. Quando você terminar, seu negócio já não existe mais. Porque, muito provavelmente, essa pessoa ela não está estruturada. Então... Você vai voltar a franquia, a hora que você fala, nossa, o projeto tá pronto, você olha para trás, cadê a empresa? Então, primeiro ponto é esse. Segundo, isso não vai eximir. Eu acho que você estudar vai levar tempo.
um ano lá estudando como fazer processo, E o que não é fazer. simples, né, Rafa? É muito detalhe. Nossa. Não, eu acho que é impossível. Não, não é. Não é. Qualquer um ali vai, se estudar, vai conseguir aplicar. Mas existe muito detalhe. E aí tem muita gente que às vezes fala assim, não, eu só vou contratar uma pessoa, ela vai lá fazer, pago lá os 100 mil reais, 120, 150 mil, vai depender muito do lugar. Uhum. E ela vai embora e você não aprendeu nada. Aí Acabou. lascou de vez. Acabou. Então ele vai ter que saber, entendeu? Ele vai ter que aprender. De uma forma ou de outra ele vai ter que aprender. Agora o detalhe é, ele vai querer ter algum custo ou ele vai trazer alguém para jogar junto com ele. Né? Então eu acho que, sinceramente, eu não faria sozinho. Tanto é que foi isso que eu busquei. Eu busquei pessoas que já eram no segmento no começo. Troquei parte, dei um percentual para a gente poder começar, depois comprei de volta. Tudo porque não fazia sentido naquele momento, né? Ter outras pessoas, porque eu... Bom pra todo mundo. E aí eu voltei, mas no momento que eu tinha aprendido, assim, aprendido entre aspas até hoje, né? Pô, você tem que estudar muito. Brasil é assim, né? Você tem a canetada, então toda hora muda. Então você sempre tem que estar se atualizando nesse sentido, mas eu não faria sozinho. Respondido. Eu buscaria... se é um negócio excelente, que é um negócio que vai dar dinheiro, eu vou falar com alguém, se o cara acreditar, ele vai tocar junto com você, sem dúvida nenhuma. Se alguém viesse com uma ideia incrível, pô, beleza, vamos fazer isso aí vamos fazer junto. Deixa eu fazer uma adenda da questão da ideia que você fala, que é mais importante você acreditar primeiro na ideia e aí achar outra pessoa que acredite também na ideia, né? Independente, como você falou da administração lá, você calcula, olha o mercado, vê o que funciona, o que não funciona. Ai, não tá tão legal, mas se você acredita, faça. Eu assisti aquela série da Pepsi, Quero Meu Avião, já viu? Não. Você me contou, é muito Cara, louco. é incrível, é doido, Viu? né? Vale a pena, Netflix. Que o relato, assim, resumindo, a Pepsi, há um bom tempo atrás, assim, eu acho que na década de 90, soltou um comercial falando que se a pessoa juntasse tantas, por exemplo, tantas Pepsis, assim, que cada Pepsi valia 1 ponto, ele tinha que juntar tantos milhões de pontos, Que massa. ele levava um avião, e aí dentro da propaganda vinha um avião, um jato, e parava, assim, na escola e tudo mais. O moleque viu, era jovem, ele viu aquilo, eu falei, quero meu avião. Só que ele pegou, na hora que ele teve a ideia, eu falei, cara, eu vou fazer isso. Ele começou a fazer os cálculos de quantos Pepsi ele tinha que ter, que valeria a pena, né, para o jatinho, que era um jato, né? E aí ele... Cara, é muito doido, eu tô dando uns spoilers. E aí, se você não quiser assistir, mas o resumo é esse mesmo. E aí ele pega no jatinho e ele vê que não tem letras miúdas. Aí ele leva pro advogado, vê que é possível na propaganda, né? Porque, pô, e aí o cara junta tudo. E ele acredita. E aí só que ele precisava de dinheiro. Ele precisava de dinheiro pra investir, porque assim, é muita Pepsi. Não ia dar pra a família inteira dele beber Pepsi. Ele precisava de um galpão e um monte de Pepsi. É muita Pepsi. Aí ele foi lá e arranjou um cara pra bancar financeiramente. Pra você ver, né? Tem louco Pra tudo. E aí ele já... Cara, foi doido. Porque daí tem todo um processo judicial por trás. Eu não vou dar spoiler, vocês vão ouvir lá. Mas o mais legal dessa estrutura é que ele arranjou alguém mais louco que ele, que acreditou na ideia. O cara tinha dinheiro e falou... Gostei, vou atrás disso aí também. E é igual também o cara do Spotify, né? Que tinha um maluco que acreditou na ideia. Pra quem não assistiu também. Então, ó, 2 coisas, Netflix, fácil. Pepsi, Quero Meu Avião. E o do Spotify, que é Som na Faixa. E esse também fala que o cara, o idealizador da ideia do Spotify, que na época a gente era tudo pirata, você tinha que fazer o download das coisas. Quem lembra dessa fase, cuidado com a idade aí, viu? Eu tô tentando lembrar. E Pode aí, fechar. dentro dessa questão do Spotify, ele arranjou um outro maluco que também bancou por muitos anos. Então não foi fácil. Não foi assim, de uma noite pro dia que o Spotify resolveu explodir. Ele teve muitos problemas com a Sony de conseguir. Você assistiu esse do Spotify? Também não. Não, então vale a pena precisando. você precisa assistir. Pega Vou a anotar. esposa aí. Cara, vamos assistir uns séries legais. Vale a pena, tá, gente? Brex. Ó, olha o que esses caras fizeram pra falar isso. Eu, no ano passado, quando eu fiz eu fiquei lá um mês no Silicon Valley, a gente foi ver a apresentação. Vocês já ouviram falar de uma empresa chamada, uma startup norte-americana, mas foi criada por 2 brasileiros, que são bilionários, estão na lista da Forbes,
chamada Brex. Não, você me Cara, contou, não olha sabia o que antes. esses caras fizeram. Eles criaram um banco para startup. Esse é o conceito, tá? Aí, você vai lá ver a apresentação. Então, o grande conceito que eles estavam trazendo era como que você consegue transformar uma boa ideia em um puta do negócio. Eu fui ver a apresentação que eles fizeram, que eles conseguiram a primeira rodada, que eu não sei se foi 50 ou 70 milhões. Quando você imagina uma apresentação de uns caras que conseguiram um negócio desse de investimento, eu falei, cara, deve ser algo lunático. Meu, a apresentação é mais ou menos de aluno de primeiro ano. Um Word, velho. Um Word, assim, bem básico. Aí você fala assim, cara, os caras conseguiram isso. Porque é o que você disse. Tudo começou lá, né? Quando você tem um bom negócio também, Sim. você tem que sempre enfeitar, porque nós já falamos que imagem vende. Mas quando você tem um bom negócio que resolve uma dor específica, e eu acho que esse é um desafio hoje em dia, cara. Acho que hoje esse é um desafio. A gente conseguir ter negócio que consigam resolver uma dor específica. Um Word vende. Sim. E para quem é pequeno ainda, esse investidor, essa pessoa que tá junto, é muito mais pelo smart money. Que é, pô, eu tenho que encontrar essa pessoa e essa pessoa me dá contatos. É isso. Eu tive já várias pessoas, inclusive, que assim, foram amigos, né? Que eu conheci em outras regiões. Então, por que que eu tenho franquia hoje no Sergipe? Porque eu conheci o presidente do Cresce de lá. E eu falei, pô, que imobiliária você me indica? Que é boa. Fala, não, esse aqui tem um irmão meu aqui, ó. Tal pessoa. Assim. Então, eu não precisei colocar dinheiro nenhum, mas É eu tinha tudo. É tudo. as pessoas certas. Então, muitas vezes você vai chegar com uma pessoa que ela vai falar, olha, dinheiro, não vou colocar. Mas eu vou te colocar várias pessoas aqui que são muito próximas e que podem comprar o seu negócio. Por exemplo, eu atendo várias imobiliárias. A gente oferece muita coisa, então o nosso vínculo com a imobiliária é muito próximo. Então, se eu tiver um outro lançamento, um outro produto, tanto é que a gente vai lançar agora um aplicativo de vistoria. Pô, Você já tem entrada. É, que delícia. pronto. Tá precisando Eu pego mesmo, tá? É e uma coloco demanda lá. boa. Esse é um mercado que, pelo amor de Deus. Vistoria tá precisando. Eu já vi isso aqui, gente. Falo Toda como vez. consumidor, é horrível. Toda É. vez. É como consumidor, é um É. uó. Mas na Então, próxima se tem que alguém comprar me na sua casa. oferecesse esse aplicativo, eu ia falar, olha, achei super interessante. Quero olhar. Podemos fazer juntos. Não vou colocar dinheiro, talvez, mas eu vou vender. Eu vou colocar isso pra É rodar. isso, né? É você conseguir olhar, né, para juntar força no final das contas. Sim. Porque se você for ver o modelo de franquia, o que eu entendo da franquia? É uma forma de você expandir, mas é uma forma de você pegar um capital de terceiro para poder alavancar e investir no seu negócio. Você pode fazer isso através de franquia, você pode fazer isso através de capital próprio, Exato. capital da família, você pode pegar capital de Sim. terceiro com bancos, né? Mas querendo ou não, dinheiro, quando bem aplicado, faz dinheiro. Né? E se você de alguma forma não tem o dinheiro e não arrumou alguém que tenha dinheiro, talvez você pode arrumar alguém que tenha um conhecimento ou que tenha um acesso. Talvez você não. Talvez é mais vantajoso trazer um Rafa, ao invés dele pôr tantos milhões na porta do meu negócio, dele olhar para o meu aplicativo de vistoria e falar, cara, eu tenho acesso às imobiliárias do Brasil e eu vou vender. Sim. Mas assim, ó, deixa eu ser bem dura. Vou trazer, ó, talvez, assim, né? Dentro de nós dois, eu e o Gustavo, às vezes eu sou a mais dura com algumas coisas e vira e mexe nos podcasts e fala, olha, cuidado. Então, uma coisa que eu tô tirando, beleza, eu quero franquear. O problema do brasileiro, que todo mundo quer escalar, tá bonita essa palavra, né? Eu quero escalar, que uma das possibilidades é franquear, vou escalar meu negócio, né? Hoje até a gente consegue até franquear serviços, né? Então, não é só um produto. Então, a gente tá aí, vamos franquear. O problema, o Rafa falou, já cantou essa bola, que a galera não tem nenhum fluxo de caixa direito, não tem nenhuma gestão de pessoas, não tem equipe, a empresa às vezes depende dela, não tem estrutura para metade do que uma franquia precisa. E quer franquear. Aí Não, é aí... uma falsidade, né? Não, lógico que é Mas falsidade, por isso que eu tô sendo dura. Então, se você olhar pro seu negócio, não tem processo, igual você falou, cara, processo é fundamental. Se não tem processo desenhado, eu tenho uma boa margem, um bom lucro, mas não tem processo, não tem gestão de pessoas, não tem XYZ, que é uma questão de necessidade do negócio, que é franquear. Isso me dói às vezes. Então, Ele tem que ter o planejamento básico dele, né? Se ele vai ensinar uma outra pessoa a fazer um planejamento para ter um negócio, como que ele vai fazer isso? boa. Mas assim, realmente, franquia, como vocês já sabem, como o Gustavo estava falando, não é a única forma. Sim. Mas assim, pro meu negócio,
analisando as possibilidades, eu entendi que foi por quê? Depende. Então vamos lá. Por que para mim foi melhor? Por exemplo, o que eu poderia fazer para escalar e falar, nossa, eu posso vender no Brasil inteiro amanhã? Posso. Que jeito que eu faço? Eu tenho já um sistema preparado para vender online, eu já tenho plataforma, eu posso fazer isso. Já amanhã, se eu quiser. Eu quero vender em Manaus. Posso. Tá preparado? Sim. Vendo? Posso. Mas não faço. Por quê? Eu acho que até tem a estrutura, por exemplo, do Madeiro, né? Que, por exemplo, eu acho que ele não são franquias. É o mesmo dono, não é? Pelo menos Não, Madeiro, né? É, Madeiro. Não, Madeira. Madeira. Desculpa, eu confundi os dois. Eles O Madeiro. Tem alguns modelos de franquias onde que é diferente, ele não né? é franquia. Que o cara ele compra, ele entra como investidor, eu não sei como que é o modelo do Madeiro. Por exemplo, o Starbucks também não é assim, ele não é modelo de franquia. Você compra a marca para poder utilizar, você utiliza os materiais, mas você não compra uma franquia. Então, por exemplo, você vai ver que uma loja da Starbucks normalmente você tem vários modelos diferentes, porque você está comprando a marca. Aí eles dão aprovação para você utilizar, mas você faz no formato que você achar melhor. E volta no porquê lá. Então assim, pro meu perfil de cliente de produtos financeiros que está na internet, é o cliente que só quer preço. Certo. Ele não quer um bom produto. E esse, quanto mais barato, normalmente, não que seja a regra, tá? Pior o produto, pior atendimento e é o que mais dá trabalho. E eu sou uma figura obrigatória. Então, o que acontece? Eu vendo online, a pessoa acha vários. Por exemplo, eu tive um caso esses dias mesmo. Daqui, vou pegar um caso aqui de Maringá. O cara foi lá, comprou na internet um seguro Tóquio. E ele fez um residencial, contratou. Ele nem sabe quem é o corretor dele, que sou eu. Ele só fala direto com a seguradora. Pra mim é legal, tem uma comissão, mas é tudo com a seguradora. Só que o que acontece? Ele não paga. Pra mim é péssimo, porque é um cliente que só vai dar trabalho todos os meses. Ele fez uma pólice de 36 meses, é 36 meses que eu vou ter que cobrar ele pra ele pagar, senão ele vai ficar sem cobertura e depois ele vai falar que não acompanhei. Então é o perfil do cliente pro segmento, pra mim não fazia nenhum sentido. Abrir outras unidades. A dificuldade, primeiro, de investimento. Primeiro ponto. Sim, e o segundo, pessoas. Braço, né? E aí, pessoas, esse é um ponto... Como é que você seleciona os seus franqueados? Para nós, para o segmento que a gente atua, normalmente a gente analisa se é comercial. Primeira coisa. Perfil comercial. Perfil comercial. Segundo, que também foi algo que a gente mudou. No início... Muitas franquias, hoje vocês vão ver, não, você tá aí em casa sem fazer nada, quer abrir uma franquia e vai ficar milionário. É assim a divulgação, né? No resumo da ópera. Sem fazer nada. E que nunca vai acontecer. Mas... Que loucura. É o maior público. A gente até atuou, só que esse é o perfil da pessoa que, normalmente, ela não teve vivência de empresa. Ela não sabe como é. Ela não tem contato. Ela nunca teve um cliente. Então, ela ainda está aprendendo assim, ela está engatinhando. E ela acha que é super simples. Então, ela fala, se ela não tem uma empresa hoje, não tem capital de giro para 6 meses, imagina para um ano, que seria pelo menos para ela ter um payback de uma pessoa que está saindo do nada, sem fazer nada. Certo. Aí a gente mudou. Eu só trabalho com empresa. Então, empresa ou o dono, né, da empresa. Ele tem outros negócios? Legal? Perfeito. Para mim é o melhor cenário. Porque ele tem base de dados. Ele já sabe como é trabalhar, ele já sabe quais são os problemas, ele já investe em marketing, ou seja, eu estou levando um modelo para ele aumentar a rentabilidade, diversificar produto e oferecer benefício para o seu cliente. Tentar aumentar esse grau de fidelização. Então é isso que eu faço hoje. Mas eu nunca vou buscar uma pessoa que ela nunca trabalhou nesse segmento. Então ela tem que ser comercial, ela já tem que ter uma vivência empresarial. Em algum segmento específico? Não. Eu tenho franqueado que é dono de restaurante. Não tem nada a ver. Mas pode ser se ele for nesse perfil, se ele tiver carteira, se ele tiver pessoas mais próximas. Tanto é que uma das coisas que eu nunca gostei e eu não faço, nem na La Madre, nem no Skills hoje, que são os modelos que a gente trabalha, né, para a franquia, eu não entrego um modelo de rentabilidade. Quase toda franquia você vai ver que você vai receber lá uma demonstração, você vai falar, você vai receber isso aqui. Eu não faço isso. Por quê? A gente senta... Eu reparei. Porque assim, depois ela vai falar, não, você me mostrou que eu vou ganhar isso. Eu falo, não. A gente vai conversar com você, vai entender como que você trabalha, quantas pessoas você atende
e quantas você já tem essa proximidade e abertura para já oferecer. E a gente vai trabalhar em cima disso. Uhum. Então, aí eu consigo talvez trazer uma métrica mais próxima. Eu poderia afirmar que você é um vendedor de franquia. Vamos começar a não vender, você é um empresário. Mas como na parte de venda, mais conservador? Sim, Ok. sem dúvida. Quando eu comecei, eu tinha essa vontade de falar, pô, não, eu vou vender para todo lado. Mas o risco, para mim, dessa operação como um todo, de ter muitas unidades ao mesmo tempo, eu acho que talvez ele não valeria a pena para um negócio que eu prefiro assim, que seja sustentável a médio e longo prazo. Eu não pretendo fazer equity, por exemplo. Você vai chegar aqui, eu vou vender... Não, em nenhum momento eu estou pensando nisso. Eu penso isso a médio e longo prazo. É uma rentabilidade que é interessante, mas eu faço tudo para não ter problema. Talvez errado ou não, mas eu penso muito do outro lado. O que me preocupa, por exemplo, eu tenho casos, inclusive o Leonardo, hoje ele é meu sócio, ele entrou como franqueado. Ele era franqueado, trabalhava no banco. Quando ele foi sair do banco, para mim foi muito difícil. Porque eu fiquei pensando assim, um mês pensando nele, falando, puta, esse cara vai sair do banco, ele tem plano de saúde, ele tem um salário. É o melhor? Não, não é. Você pode ganhar 10 vezes mais? Pode, ele já fez, mais 10 vezes mais. Em um mês? Sim. Só que... E o risco, né? E se ele não fizer? Uhum. Puta, isso eu não queria pra mim, porque eu acho que a pior coisa pra mim seria falar, puta, eu tava lá bem e agora não tem mais nada. Então... eu prefiro ir a algo que eu sei que eu não vou estar auxiliando a pessoa, quase que dando uma consultoria para ela naquele negócio que ela tem hoje, do que ela vai fazer, mas aumentando a rentabilidade, não pegando uma pessoa que ela está totalmente perdida, ela acha que a franquia é a solução, e que muitas vezes não é, tá? Porque você fala assim, franquia é a solução? Depende. Depende. Se você não tem o perfil para aquela atuação, eu tive caso, a própria No Skills, né? Vem um cara lá que tá aposentado, e ele fala, pô, No Skills, legal esse negócio, meu. Não tem fit nenhum. Vou aproveitar então. Rafa, eu vou te fazer um negócio que você não me permitiu, não combinamos, mas vou fazer um pitch pro Rafa aqui, ó. Pega essa. Se você se conectou primeiro com o perfil do Rafa, entendeu um pouco, quer entender mais sobre a La Madre, toda essa questão, e você tem uns certos medos, realmente, já tem uma empresa, tem esses perfis, mas ao mesmo tempo quer diversificar. Começa de novo, que você vai fazer o seguinte, você vai fazer um pitch de uma forma que a gente já possa fazer isso numa campanha. Lembre-se que no máximo de 15 a 30 segundos, otimiza o tempo. Não, o especialista em campanha de 15 segundos é você, não, Gustavo. Vai lá. Nem venha. Mas vai de novo. Gustavo, olha, o Gustavo tirou minha linha de raciocínio. Já falei que você não cortar a grávida. É verdade. O pitch é o seguinte, você vai mandar uma mensagem ou para nós ou pro Grupo La Madre e falar, assisti o podcast e tem interesse em saber mais. Você vai mandar essa mensagem para nós ou para o Grupo La Madre. E a gente vai atender vocês com exclusividade e, quem sabe, até trazer mais alguns benefícios para você, se você for aprovado numa questão para ser franqueado ou não. Então, tô fazendo um pitch aqui, ó. Vai ter que fazer uma condição especial. Combinado. Fazer alguma coisa top para quem assistir esse podcast. Então, pitch aqui. Por quê? Ele até falou já que o perfil, tem um perfil... Cara, o Rafa já tem um perfil conservador. A gente já tá falando, o Grupo La Madre, que é um grupo mãe, realmente, quando você fala assim, tem muitas opções e não é, como a gente sempre fala, que a gente gosta de bater muito em cima nos milagres da internet. Então, não confie em milagres das franquias. Realmente vá atrás de franquias. Que se, eu quero realmente ter uma franquia, eu tenho um perfil, eu já tenho uma empresa, quero diversificar, quero trazer mais coisas e soluções para o meu cliente, eu acho que faz sentido. Ou tô no mercado e tô indo pro outro e tenho um perfil comercial, como o Rafa também trouxe. Você deve fazer o quê? Estar num grupo sólido, que com certeza a La Madre é, por isso que a gente também tá trazendo o Rafa aqui. Pitch feito. Não esquece de mandar mensagem, falar que assistiu esse podcast e entre em contato. Boa. Mas daí tem mais um pitch. Se você quer franquear, mas a tua empresa não está redonda, não tem processo, não tem gestão de pessoas, manda uma mensagem para mim aqui, que a gente vai conversar com você e te ajudar a estruturar primeiro o seu negócio para aí você daí sim dar o próximo passo. Olha, são meus pitches. Sou uma vendedora, né, cara? Ó, vou dizer para vocês, hein? Brinque serviço não. Você tá vendo que vem de areia no deserto. Pessoal, eu tenho mais 2 perguntas para você, Rafa. Na verdade, teria várias, mas você vai ter que voltar aqui outra hora para a gente poder, né, explorar um pouquinho mais. Qual que é, para quem está do outro lado como, né,
pensando em franquear, qual que é o maior... Tem um lado bom, você falou do risco, mas qual que é o maior desafio para o franqueador? Quais foram os maiores desafios que você encontrou e que você tem encontrado até hoje? Acho que suporte é delicado, né? Porque são muitas pessoas que você fala diariamente, cada uma com um perfil diferente, com uma demanda diferente. Então, isso é bem, bem complexo, a maneira de lidar. Então, a parte de sistema ela tem que estar muito bem, muito redondinha, porque o grande problema das pessoas, de todas, não por ser franquia ou não, né? Se ela tem algum problema, ela nunca vai assumir a culpa. Ela vai passar para outra pessoa. Então, por isso que eu tenho muito sistema. Porque, assim, eu vou passar exatamente o que tem que ser feito e como tem que ser feito. Só que lá na ponta, talvez ela não vai fazer dessa forma. E se ela não fizer dessa forma, muito provavelmente vai dar problema. Então, tava ouvindo até ontem que o Lito, né? Gosta de avião e tal, viajar. Aí ele falou, quando dá algum acidente é porque alguém no avião tava cortando caminho. Então ele falou, pô, não tem problema aqui, ó, ninguém tá vendo nada, só tô cortando caminho e é ali que dá o problema. Pro nosso é a mesma coisa, então a gente passa como é o processo, se a pessoa não seguir exatamente aquele processo, dá algum problema. E algumas vezes o perfil do franqueado, esse é o que me preocupa de certa forma. Então é muito comum, infelizmente, muita gente assim fala, pô, vou comprar uma franquia, tal, tenho... Só que a pessoa não dá zero atenção pro negócio. Eu falo, pra que ele comprou uma franquia? Não faz sentido nenhum. Então, a minha preocupação, meus problemas são muito mais para quê? Suporte, então é delicado, porque são pessoas diferentes, então a maneira de lidar tem que tomar muito cuidado. E o acompanhamento. Né? Eu diria mais o acompanhamento porque tudo envolve sua marca. Né? Então, eu já tive casos de uma pessoa que pega... a logo da empresa, você tem todo o material lindo, maravilhoso lá que foi pensado, você tem um texto pronto no sistema, ou seja, você só vai pegar a imagem, vai pegar o texto e vai usar. Certo. A pessoa faz o quê? Ela recorta um print do Instagram, por exemplo, de uma logo e joga em cima do material dela, assim, que fica incrível. Incrivelmente horrível. E aí essa é uma dificuldade, para você conseguir acompanhar tudo. Essa é a maior dificuldade, eu vejo, desse acompanhamento de como está saindo o resultado lá na ponta. Eu tenho uma pergunta pro Rafa agora também. Voltando um pouco sobre a mentalidade de um empresário visionário. Rafa, de novo, 27 anos, pra gente estar fechando esse bloco, eu acho que é mais importante. Rafa, visionário, empresário. Rafa, se você pudesse falar para nós, assim, qual é a visão de mentalidade ou uma característica? Porque se a gente olhar a tua história, tem coisas que você construiu e coisas que foram seu, assim. E o Rafa, vocês perceberam que ele tem um perfil sóbrio. Uhum. Diferente do sempre, que a gente... Sempre falei por aqui, ele é desde a sóbrio. primeira vez que a gente conversa, eu vejo você. Diferente da grande maioria de alguns doidos, porque ele não é o doido da massa, né? Ele fala, galera doida, isso aqui. Tipo aquela galera aquela diversão meio doida, assim. Não. Feito, Gustavo. Perfil sóbrio, né? Então ele tem sobriedade, ao mesmo tempo, alcançou altos pontos, altos resultados e ainda continua só crescendo, né? Quero ver com 27 assim, imagina daqui... Com 37, daqui 10 anos. Meu senhor, continuamos amigos. Com certeza. De negócio, obrigada. E porque me diga com quem tu andas que eu tirei quem tu és, né? Então, eu só quero andar com gente desse nível. E aí, qual que é a mentalidade, assim, que você tem, que se as pessoas pararem pra olhar e falar, cara, eu preciso ter isso, ou ela desenvolve alguma coisa, mas o que você acha que foi fundamental na sua jornada nessa que você falou, para construir teu negócio? Você falou algumas coisas, mas como se fosse comportamentos mesmo. Bom, falei algumas coisas, né, do sim, enfim, no começo, mas um outro ponto que eu converso muito com as pessoas, com o pessoal que a gente trabalha junto, sócio, enfim, e até foi daí que surgiu No Skills, inclusive, que é não dar desculpas pelas coisas que acontecem e se responsabilizar por aquilo que acontece. O que é isso? Palmas. Então, assim, problema todo mundo vai ter. Ganha quem resolver melhor o problema. Legal. Caraca, então não tem... Calma aí. Para essa de novo.
Só repete essa frase. Peraí que eu vou até. Galera, ó, você tá assistindo, mas eu vou até fazer um stories dessa. Amém. Não, vai lá, pega e faz um stories dessa. Não, foi perfeita. Repete com a mesma tonalidade. Não, é que eu sou uma pessoa tímida, né? Então, pra falar é difícil. Mas eu sempre digo que problema todo mundo tem. O grande detalhe, ou melhor, ó, ficou péssimo. Repete, Foi vai. péssimo. Não, se você fala pra gravar e tem uma pessoa na sua frente com o celular Tá aí, tranquilo. fodeu. Isso que nós estamos fazendo um podcast aqui ao vivo e a cores. Vai lá, repete, Exato. manda. Mas problema todo empresário tem, ganha quem resolve melhor. Aê, ó. Gostei, muito bom. Então, assim, primeiro ponto é esse. E o responsabilidade é legal, não só no ponto de falar assim, eu errei, preciso resolver. Mas quando o outro erra, e todos os casos, assim, em sociedade, quase todas as pessoas eu ouço falando o seguinte: eu tenho um sócio, a gente dividiu as tarefas, ele não fez. O que eu vou fazer? Não vou fazer também. Porra, acabou. Morreu. Então, pra mim, eu sempre tive outras pessoas, eu sempre fiz o quê? É uma bosta. Você fica doido. Mas se alguém não fizer, até que eu consiga resolver esse problema, trocar, o que for, eu vou resolver. Então, se ele não fez, eu vou fazer muito mais. Porque eu vou fazer o meu e o dele. Mas eu nunca vou deixar pra trás. E é isso que eu vejo, assim, todas as pessoas que vão falar, mas o outro ele não tá fazendo nada. Eu falei, foda-se. Vamos fazer e vamos fazer o dele. Eu só tem que entregar e tem que acontecer. Então, o que eu vejo, a maior parte das pessoas é, não tá fazendo. O outro, foda-se o outro. Né? Eu acho que tem gente muito melhor. Esse é um outro problema, né? Todo mundo, chega num ponto e você fala, nossa, eu sou incrível, né? Você é incrível porque você tá num grupo, talvez, que... Dá mais uma, cara. Não tá bom, não? Sério? Ele falou que tinha que subir o nível desse podcast, É. velho. Mais uma. Você vai achar que eu sou doido, não sou doido. Isso é incrível. Calma, Isso é verdade. eu não sou louco. Isso é incrível comparado a quê, né? Sim. Ó, isso é incrível A quem? comparado a quê ou a quem, isso. Então eu sempre... muita gente fala isso também, não é nada... Mas eu sempre gostei de ser o mais burro da roda. Sempre gostei. Porque eu vou lá, eu falo, não tô entendendo nada. O que esse cara tá falando? Aí ele te gera curiosidade. Vou lá, pesquiso, tento entender até no momento que... E é uma evolução natural, né? Você começa num grupo, Sim. porque você não vai ser aceito no grupo mais inteligente do mundo, sendo que você acabou de nascer. Então você vai lá, vou aprender aqui, legal, acabou. Chega um tempo, já aconteceu isso comigo nos conselhos que eu participava, enfim, que eu já... Será? Tenho muita coisa... Você tem que priorizar, né? Qual que é a minha prioridade hoje? É aqui. Legal. Agora surgiu aqui um outro grupo de empresários estaduais. Legal. É aqui. Não, agora tem um nacional. Então vou sair daqui, vou trocando. Mas eu acho que é isso, assim. Pra mim, muita gente deixa de fazer só por causa das outras pessoas. Olha, cara, E os meus sócios, presta atenção aí. Toma cuidado pra vocês verem, não. Pra fechar, primeiramente eu quero te agradecer. Nossa, eu que agradeço. Foi bom demais, hein? Foi bom demais. Olha, deixa aí o seu comentário, você que chegou até aqui, fritou a cabeça, levou essas burdoadas no final, ou aumentou o seu nível de consciência, que burdoada depende do ponto de vista. Deixa aqui o seu comentário, o que você tá levando. Eu tenho uma curiosidade, eu gostaria de saber de você, olhando pra cá e pra cá. Eu gostaria de saber de você, se você pensa em franquear, se sim ou não. Deixa aqui o seu comentário. O que mais te marcou aqui que o Rafa compartilhou? Né? Compartilhe também esse podcast com outros empreendedores, com outros empresários que você conhece. Lembre-se o seguinte, eu sou da seguinte filosofia: tudo que é bom merece ser compartilhado. Então, se você não gostou, não precisa compartilhar, não. Agora, se foi algo que gerou valor para você de graça, leve isso para mais pessoas, porque nós estamos aqui para ser um acesso aí para quem quer empreender com liberdade, e franquias é um caminho para essa jornada. Então, tamo junto. E para finalizar, né? Você quer... Tem algumas pessoas que fizeram pergunta aqui no Instagram. Acho que eu vou trazer uma das perguntas aqui. Até poderíamos começar a fazer isso. Acabei de ter essa ideia. Como a gente está abrindo caixinha, a gente podia abrir e valorizar as pessoas. Beleza? Então, vamos lá. Essa aqui, deixa eu colocar aqui. Eu tenho que baixar o som, senão... Aí. Deixa eu ver. Essa aqui é a mais fácil ou a mais difícil? Se preferir. Toma, vamos aqui, vamos. Cara, eu acho que essa aqui ela é simples, mas ela finaliza com chave de ouro. Como saber a hora de franquear?
Olha, difícil. Ah. É difícil. Mas pra mim é a hora que o negócio ele tiver realmente assim dando dinheiro, né? E que você fala, pô, pra onde que eu vou? Porque a grande dificuldade, eu acho que de todos os empresários é sair do pequeno pro grande, né? O meio assim é um caminho, é o limbo. Você tá ali meio perdido, você não sabe o que faz. E todo mundo percebe quando chega essa hora, pô, eu tô ganhando, tá, mas eu não sei o que eu faço pra ganhar mais E dinheiro. agora? É nessa hora que, pô, tô pensando aqui, eu já tô estabilizado, tô tendo receita, o negócio tá acontecendo. Aí eu acho que esse é o momento. Não adianta pensar num negócio que não dá dinheiro, que muita gente faz isso. Acabou de abrir e tal. Meu, se eu acabei de abrir, sei lá, vou abrir um restaurante. Um restaurante legal, conheço várias pessoas, o que vai acontecer? Os primeiros meses vai bombar. Depois, passou um ano, a pessoa enjoou, já não cansou de ir lá, ele não sou mais novidade. Então, acho que também, dependendo do segmento, eu acho que cada um você tem que fazer uma análise diferente, né? Você tem segmentos que são, por si só, já são exponenciais, né? Sim. Agora, outros, no modelo tradicional, que você tem que pensar bem em como ele vai reagir em outras regiões. Então, eu acho que cada caso vai ser um caso. Pra fechar, a gente faz assim, ó, Rafa. Vai lá, Rafa. Vou te mostrar como que é. Você daí já tá acostumado, né? Vai lá no meio, Então, aqui, ó. É o nosso ao infinito e além. Funciona assim. Eu vou falar ao infinito ó. A gente faz o além pra e cima. além. E o além tá muito atrelado até o presente que eu te dei, que por sinal, vou dar um spoiler que você não abriu e não viu, mas tá escrito lá na caneca. O mundo é muito grande para sermos pequenos. Eu sei que você é um cara que gosta de viajar o mundo, né? E que a gente possa levar aí o que nós estamos criando para esse mundo. Olha o tanto que isso aqui é bonito, cara. Meu Deus do céu. Bora. Vamos lá. 1, 2, 3. Ao infinito. Infinito e além. E além. Bora Até a lá. próxima. Obrigada, Rafa. Obrigado. Boa.